Era uma noite fria de outono quando Maria decidiu sair para uma caminhada sozinha pela floresta, que margeava a pequena cidade onde vivia. O luar estava cheio, lançando uma luz prateada sobre as árvores, que sussurravam suavemente ao vento. Maria sempre gostou daquela floresta desde criança, explorando seus caminhos sinuosos e secretos, sentindo uma conexão profunda com a natureza que a rodeava. Enquanto caminhava pela trilha conhecida, notou que a noite estava mais escura do que o habitual. As árvores pareciam fechar-se sobre ela, lançando sombras que dançavam ao ritmo do vento, criando formas misteriosas que se moviam como fantasmas silenciosos. Apesar da sensação inicial de desconforto que sentia crescer em seu peito, ela continuou em frente, determinada a alcançar seu destino, uma clareira especial, conhecida apenas por alguns moradores mais antigos da cidade. A clareira era um lugar que sempre exerceu um fascínio especial sobre Maria. Era onde a energia da natureza parecia se concentrar de forma quase palpável, onde o ar vibrava com uma força invisível que ela nunca conseguira explicar completamente. Maria havia estado lá várias vezes antes, mas nunca à noite, nunca sob a luz misteriosa da lua cheia. A ideia de experimentar a clareira nessas condições a atraía irresistivelmente, como se algo a chamasse de forma silenciosa, mas insistente. Enquanto se aproximava do local, começou a sentir uma estranha vibração no ar, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma eletricidade silenciosa que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Ao finalmente entrar na clareira, Maria foi surpreendida pela beleza etérea do lugar. A lua brilhava diretamente sobre o centro da área aberta, iluminando cada folha, cada pedra, cada blade de grama com uma luminosidade prateada que parecia vir de outro mundo. Foi então que ela viu a figura que, à primeira vista, parecia uma estátua antiga esquecida pelo tempo. Ao se aproximar com passos cautelosos, Maria percebeu que era uma mulher, vestida com roupas que pareciam pertencer a uma época muito distante, sentada graciosamente sobre uma pedra coberta de musgo. A mulher tinha os olhos fechados e parecia estar em um estado de meditação profunda, sua respiração tão suave que mal era perceptível. Maria, movida por uma curiosidade irresistível, mas também por uma reverência instintiva, aproximou-se ainda mais devagar. A mulher, sem abrir os olhos nem mostrar qualquer sinal de que havia notado sua presença, começou a falar numa voz suave e melodiosa que parecia ecoar não apenas no ar, mas também diretamente na alma de Maria. Ela começou a contar histórias de tempos antigos, de épocas quando a magia fluía livremente pelo mundo, quando criaturas fantásticas caminhavam entre os humanos e quando o véu entre os mundos era muito mais fino do que hoje. A voz era hipnótica, carregada de uma sabedoria ancestral que parecia vir de eras esquecidas, e Maria sentiu-se sendo transportada para um reino de sonhos e fantasias que ela nunca havia imaginado possível. As histórias contadas pela mulher, misteriosa, envolviam criaturas mágicas de beleza indescritível, heróis esquecidos cujos nomes haviam sido apagados pelos ventos do tempo, e batalhas épicas entre forças de luz e escuridão que moldaram o destino de mundos inteiros. Maria ouvia, completamente fascinada, sentindo a floresta ao seu redor se transformar gradualmente. As sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se com propósito e inteligência, e o luar tornou-se ainda mais brilhante, como se respondesse às palavras da narradora. A narrativa da mulher era tão envolvente e rica em detalhes que Maria perdeu completamente a noção do tempo, imersa totalmente no mundo mágico que estava sendo tecido ao seu redor através das palavras. A primeira história falava de um reino perdido nas brumas do tempo, onde dragões dourados voavam pelos céus cristalinos e onde cada nascente era guardada por espíritos da água que cantavam melodias capazes de curar qualquer ferida da alma. Neste reino, existia uma princesa cujos cabelos eram feitos de luz lunar e cujos olhos refletiam a sabedoria de todas as estrelas.
Ela possuía o dom de ver através dos véus que separavam os mundos, e era procurada por viajantes de terras distantes que buscavam respostas para os mistérios mais profundos da existência. A princesa vivia em um palácio construído inteiramente de cristal, que flutuava suavemente sobre um lago de águas tão puras que refletiam não apenas o presente, mas também ecos do passado e vislumbres do futuro. Um dia, um jovem cavaleiro chegou ao reino, trazendo notícias sombrias de uma escuridão que se espalhava pelas terras distantes, consumindo tudo em seu caminho. Esta escuridão não era meramente a ausência de luz, mas uma força viva e malévola, que se alimentava da esperança e dos sonhos dos seres vivos, deixando para trás apenas um vazio desolador. O cavaleiro implorou à princesa que usasse seus poderes para ajudar a deter esta ameaça, pois ele havia perdido tudo que amava para a escuridão crescente. A princesa, movida pela compaixão e pelo senso de dever, decidiu embarcar numa jornada perigosa para enfrentar esta força maligna, mesmo sabendo que poderia significar o sacrifício de sua própria existência. A jornada da princesa a levou, através de florestas encantadas onde as árvores sussurravam segredos antigos, por montanhas cobertas de neve eterna onde viviam os últimos gigantes de gelo, e através de desertos onde as areias cantavam lamentações pelos impérios perdidos. Em cada lugar que visitava, ela reunia aliados, uma fênix cujas lágrimas podiam restaurar a vida, um lobo prateado que conhecia todos os caminhos secretos entre os mundos, e um sábio ancião que carregava em sua mente toda a história do universo. Juntos, eles formaram uma companhia improvável, unidos pelo propósito comum de restaurar o equilíbrio ao mundo. Quando finalmente chegaram às terras devastadas pela escuridão, encontraram um cenário de desolação absoluta. O céu estava negro como breu, sem uma única estrela para oferecer esperança, e a terra estava ressecada e rachada, como se toda a vida tivesse sido sugada dela. No centro desta desolação, erguia-se uma torre negra que parecia absorver até mesmo a luz da lua. E foi lá que encontraram a fonte da escuridão, um ser antigo que havia sido corrompido pela própria solidão e desespero, transformando-se numa força de destruição. A batalha que se seguiu não foi travada com espadas ou magia destrutiva, mas com compaixão e compreensão. A princesa, usando sua capacidade de ver através dos véus, percebeu que o ser sombrio havia sido uma vez uma entidade de luz que se perdeu na escuridão de sua própria dor. Com paciência infinita e amor incondicional, a princesa e seus companheiros trabalharam para curar as feridas antigas do ser corrompido, mostrando-lhe que ainda havia beleza e bondade no mundo. Lentamente, a escuridão começou a recuar, não destruída, mas transformada de volta em luz. O ser antigo, liberto de sua prisão de dor, tornou-se novamente um guardião da harmonia, e as terras devastadas floresceram uma vez mais. A princesa retornou ao seu reino, mas agora sabia que sua verdadeira missão era viajar pelos mundos, curando feridas antigas e restaurando o equilíbrio onde quer que fosse necessário. A segunda história que a mulher misteriosa contou falava de um jovem pescador que vivia numa pequena aldeia costeira, onde as ondas do mar cantavam canções diferentes a cada estação. Este pescador, cujo nome era Elias, possuía uma habilidade especial, podia ouvir as vozes das criaturas marinhas e compreender suas mensagens. Desde criança, ele passava horas sentado nas rochas, conversando com golfinhos, baleias e até mesmo com os peixes menores, aprendendo sobre os segredos ocultos nas profundezas do oceano. Os outros aldeões inicialmente pensavam que ele era apenas um sonhador, mas com o tempo começaram a perceber que Elias sempre sabia onde encontrar os melhores cardumes e quando as tempestades se aproximavam. Um dia, as criaturas marinhas trouxeram a Elias uma mensagem urgente e perturbadora. Nas profundezas mais remotas do oceano, algo antigo havia despertado, algo que havia dormido por milênios no fundo de uma fossa abissal.
Esta entidade, conhecida pelos habitantes do mar como o Leviatã, dos sonhos perdidos, havia começado a se mover, e sua agitação estava causando distúrbios em todo o ecossistema marinho. Os peixes estavam fugindo em pânico. As correntes oceânicas estavam mudando de curso, e estranhas criaturas bioluminescentes que nunca haviam sido vistas antes estavam aparecendo nas águas costeiras. Elias sabia que precisava agir, mas como? Um simples pescador poderia enfrentar uma força tão antiga e poderosa? A resposta veio através de uma velha baleia azul, a mais sábia de todas as criaturas marinhas, que havia vivido por mais de 200 anos e guardava em sua memória as histórias mais antigas do oceano. Ela contou a Elias sobre um artefato, lendário a Pérola dos Marés Eternas, criada pelos primeiros espíritos do mar, para manter o equilíbrio entre as forças aquáticas. Esta pérola havia sido perdida há muito tempo, escondida em algum lugar nas profundezas, mas a baleia acreditava que Elias, com sua conexão especial com o mundo marinho, poderia encontrá-la. A busca pela Pérola dos Marés Eternas levou Elias numa jornada extraordinária através dos reinos subaquáticos. Ele mergulhou mais fundo do que qualquer humano havia mergulhado antes, protegido por uma bolha de ar criada pelos espíritos benevolentes do mar. Nas profundezas, ele encontrou cidades submersas habitadas por seres que haviam evoluído para viver eternamente sob a água, jardins de corais que brilhavam com cores impossíveis e cavernas cheias de cristais que ressoavam com a música das esferas celestes. Cada lugar que visitava oferecia pistas sobre a localização da pérola, mas também apresentava desafios que testavam não apenas sua coragem, mas também sua sabedoria e compaixão. Finalmente, Elias chegou à fossa abissal onde o Leviatã dos sonhos perdidos havia despertado. A criatura era imensa, do tamanho de uma montanha, com tentáculos que se estendiam por quilômetros e olhos que brilhavam como estrelas antigas. Mas ao se aproximar, Elias percebeu que o Leviatã não era malévolo, estava simplesmente confuso e assustado, tendo despertado num mundo muito diferente daquele que conhecia quando adormeceu. O oceano havia mudado, as correntes eram diferentes, e ele não conseguia encontrar seu lugar neste novo mundo aquático. Com a Pérola dos Marés Eternas em suas mãos, Elias não usou seu poder para forçar o Leviatã a voltar a dormir. Em vez disso, ele usou a pérola para comunicar-se diretamente com a criança antiga, mostrando-lhe como o mundo havia evoluído e ajudando-o a encontrar um novo propósito. O Leviatã, grato pela compreensão e orientação, tornou-se um protetor dos oceanos, usando sua imensa força para limpar as águas da poluição e proteger as criaturas marinhas dos perigos modernos. Elias retornou à sua aldeia, mas agora servia como um embaixador entre o mundo humano e o reino marinho, garantindo que ambos pudessem coexistir em harmonia. A terceira história transportou Maria para um mundo onde a magia estava entrelaçada com a música, onde cada nota tocada tinha o poder de alterar a realidade, de formas sutis mas profundas. Neste mundo vivia uma jovem chamada Lira, que havia nascido com a capacidade de ouvir a música subjacente que permeava toda a criação, a sinfonia cósmica que mantinha o universo em harmonia. Desde pequena, Lira podia ouvir as melodias que emanavam das estrelas, os ritmos que pulsavam no coração da terra e as harmonias delicadas que fluíam através de todos os seres vivos. Lira vivia numa cidade construída inteiramente ao redor de um grande conservatório, onde músicos de todo o mundo vinham estudar e aperfeiçoar suas artes. O conservatório era mais do que uma escola, era um templo dedicado ao poder transformador da música, onde cada sala de aula era sintonizada com frequências específicas que amplificavam diferentes aspectos da experiência musical. Lira estudava, sob a orientação de mestres que haviam dedicado suas vidas inteiras a compreender a conexão entre som e magia, aprendendo não apenas a tocar instrumentos, mas também a tecer encantamentos através de melodias
e a curar feridas através de harmonias cuidadosamente construídas. Um dia, a música do mundo começou a desafinar. Era algo sutil no início. Apenas algumas notas que soavam ligeiramente erradas. Alguns ritmos que pareciam estar um pouco fora de compasso. Mas, gradualmente, a dissonância se espalhou, afetando tudo desde o crescimento das plantas até o movimento das estrelas. As pessoas começaram a se sentir inquietas e desorientadas. Os animais ficaram confusos e até mesmo o clima começou a se comportar de forma errática. Os mestres do conservatório estavam perplexos, nunca haviam enfrentado algo assim antes. E todos os seus conhecimentos tradicionais pareciam inadequados para lidar com esta crise musical cósmica. Lyra, com sua sensibilidade especial para a música universal, foi a primeira a perceber a verdadeira natureza do problema. Alguma força externa estava interferindo na sinfonia cósmica, introduzindo elementos discordantes que estavam gradualmente corrompendo toda a harmonia natural. Usando suas habilidades únicas, ela conseguiu rastrear a fonte da interferência até uma dimensão paralela, onde um compositor enlouquecido havia criado uma antimúsica, uma forma de som que existia especificamente para destruir a harmonia e criar o caos. Este compositor havia uma vez sido um dos maiores músicos de seu próprio mundo, mas a obsessão pela perfeição o havia levado à loucura. Incapaz de aceitar qualquer imperfeição em sua arte, ele havia se voltado para a criação de uma música que destruiria toda a música existente, acreditando que apenas através da destruição total poderia emergir uma nova forma de perfeição absoluta. Sua antimúsica estava se espalhando através das dimensões como um vírus sonoro, infectando e corrompendo todas as formas de harmonia que encontrava. Lyra sabia que enfrentar diretamente a antimúsica seria impossível à dissonância. Era poderosa demais para ser simplesmente sobrepujada. Em vez disso, ela desenvolveu uma estratégia mais sutil. Trabalhando com músicos de múltiplas dimensões, ela começou a tecer uma contramelodia que não lutava contra a antimúsica, mas a transformava, incorporando seus elementos discordantes numa sinfonia ainda maior que abraçava tanto a harmonia quanto a dissonância, como partes necessárias de um todo mais complexo. Esta nova música não era perfeita no sentido tradicional, mas era completa, incorporando todas as possibilidades sonoras numa unidade dinâmica e sempre em evolução. O compositor enlouquecido, ao ouvir esta nova forma musical que abraçava sua antimúsica em vez de rejeitá-la, finalmente compreendeu que sua busca pela perfeição havia sido fundamentalmente equivocada. A verdadeira beleza da música não estava na perfeição estática, mas na interação dinâmica entre harmonia e dissonância, ordem e caos, som e silêncio. Libertado de sua obsessão destrutiva, ele se juntou a Lyra e aos outros músicos dimensionais na criação de uma nova forma de arte musical que celebrava a complexidade e a imperfeição como elementos essenciais da beleza verdadeira. A quarta história levou Maria a um reino onde o tempo fluía de forma diferente, onde passado, presente e futuro existiam simultaneamente em camadas sobrepostas da realidade. Neste lugar vivia um jovem crononauta chamado Temporal, que havia nascido com a habilidade de perceber e navegar através destas diferentes camadas temporais. Para ele, o tempo não era uma linha reta que se movia inexoravelmente do passado para o futuro, mas sim um oceano vasto e multidimensional onde todas as possibilidades existiam simultaneamente, esperando para serem exploradas e compreendidas. Temporal trabalhava como um guardião do tempo, responsável por manter o equilíbrio entre as diferentes linhas temporais e garantir que os paradoxos não destruíssem a estrutura fundamental da realidade. Era um trabalho delicado e complexo, que requeria não apenas habilidade técnica, mas também uma compreensão profunda da natureza interconectada de todas as coisas. Cada ação em uma linha temporal poderia ter repercussões em centenas de outras,
E Temporal precisava constantemente monitorar e ajustar o fluxo temporal para manter a harmonia cósmica. Um dia, Temporal detectou uma anomalia grave numa das linhas temporais principais. Alguém ou algo estava deliberadamente criando paradoxos, alterando eventos-chave no passado, de forma a gerar ondas de caos que se propagavam através de múltiplas realidades. Estas alterações não eram aleatórias, eram cuidadosamente planejadas para maximizar a destruição e o sofrimento, sugerindo uma inteligência malévola por trás dos ataques temporais. Temporal sabia que precisava agir rapidamente, pois cada paradoxo criado tornava mais difícil restaurar a estabilidade temporal. A investigação levou Temporal através de épocas e realidades diversas, desde civilizações antigas que haviam dominado a magia temporal até futuros distantes, onde a tecnologia havia transcendido as limitações normais do espaço-tempo. Em cada era que visitava, ele encontrava evidências da interferência malévola, pequenas alterações que pareciam insignificantes individualmente, mas que juntas formavam um padrão destrutivo complexo. Gradualmente, ele começou a perceber que estava lidando não com um indivíduo, mas com uma entidade coletiva, uma consciência formada pela fusão de múltiplas versões de uma mesma pessoa, através de diferentes linhas temporais. Esta entidade coletiva havia se originado de um cientista temporal que, numa linha temporal específica, havia perdido tudo o que amava devido a um paradoxo temporal acidental. Consumido pela dor e pelo desejo de vingança, ele havia desenvolvido uma tecnologia que lhe permitia fundir-se com versões alternativas de si mesmo, criando uma consciência multidimensional dedicada à destruição de todo o sistema temporal. Sua lógica era simples: se o tempo pudesse ser quebrado completamente, então talvez pudesse ser reconstruído de uma forma que evitasse todo o sofrimento e perda. Temporal compreendeu que não poderia derrotar esta entidade através da força. A consciência coletiva tinha acesso a recursos de múltiplas realidades e era essencialmente imortal, enquanto existissem versões alternativas para se fundir. Em vez disso, ele desenvolveu uma estratégia baseada na compaixão e na cura. Usando suas próprias habilidades temporais, Temporal começou a mostrar à entidade coletiva não apenas as tragédias que ela estava tentando evitar, mas também toda a beleza e alegria que existia através das múltiplas linhas temporais. Ele demonstrou que o sofrimento e a perda, embora dolorosos, eram partes integrais da experiência que dava significado à alegria e ao amor. Lentamente, a entidade coletiva começou a compreender que sua cruzada para eliminar todo o sofrimento estava também eliminando a possibilidade de verdadeira felicidade. O cientista original, confrontado com esta revelação através de todas as suas versões alternativas, finalmente encontrou paz ao aceitar que a perda que havia sofrido, embora trágica, havia sido parte de uma experiência de vida que também incluía momentos de profunda beleza e conexão. A entidade coletiva se desfez voluntariamente, com cada versão do cientista retornando à sua própria linha temporal, agora curada da obsessão destrutiva que os havia consumido. A quinta e última história que a mulher misteriosa contou falava de uma jovem tecelã chamada Aracne, que vivia numa aldeia onde cada pessoa nascia com um tear mágico que refletia sua alma e destino. O tear de Aracne era diferente de todos. Os outros, em vez de tecer com fios comuns, ele usava os próprios fios do destino, as linhas invisíveis que conectavam todas as coisas no universo. Através de seu tear, ela podia ver as conexões entre pessoas, eventos e possibilidades, e suas tapeçarias não apenas retratavam o presente, mas também revelavam potenciais futuros e ecos do passado. Aracne havia crescido consciente de que sua habilidade era tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Cada tapeçaria que criava tinha o poder de influenciar sutilmente os destinos que retratava, fortalecendo certas possibilidades enquanto enfraquecia outras. Por isso,
Ela trabalhava com extremo cuidado, sempre considerando as implicações éticas de suas criações e esforçando-se para tecer apenas padrões que promovessem harmonia e crescimento positivo. Sua aldeia havia prosperado sob sua influência sutil, com conflitos sendo resolvidos pacificamente e talentos individuais florescendo de formas que beneficiavam toda a comunidade. Um dia, chegou à aldeia um comerciante de terras distantes que trouxe notícias perturbadoras. Em seu país natal, uma guerra terrível havia começado. Uma guerra que ameaçava se espalhar por todo o continente. Pior ainda, ele havia ouvido rumores de que a guerra havia sido iniciada por alguém que possuía um tear similar ao de Aracne, mas que o usava para tecer discórdia e conflito em vez de harmonia. Este tecelão sombrio, conhecido apenas como o mestre dos fios cortados, havia aparentemente dedicado sua vida a desfazer as conexões positivas entre as pessoas, isolando-as em bolhas de medo e ódio que facilitavam a manipulação e o controle. Aracne sabia que precisava agir, mas também compreendia que enfrentar diretamente o mestre dos fios cortados seria extremamente perigoso. Um confronto direto entre dois tecelões do destino poderia resultar em danos catastróficos ao próprio tecido da realidade. Em vez disso, ela decidiu embarcar numa jornada para compreender melhor a natureza de seu adversário e encontrar uma forma de neutralizar sua influência sem causar danos colaterais. Ela deixou sua aldeia pela primeira vez na vida, levando consigo apenas seu tear portátil e uma determinação inabalável de restaurar o equilíbrio. A jornada de Aracne a levou através de terras devastadas pela guerra, onde ela pôde ver, em primeira mão, os efeitos do trabalho do mestre dos fios cortados. As conexões entre as pessoas haviam sido sistematicamente destruídas, substituídas por suspeita e hostilidade. Famílias estavam divididas, comunidades fragmentadas, e até mesmo a conexão entre as pessoas e a terra havia sido severamente danificada. Era como se alguém tivesse pegado uma tapeçaria linda e complexa e tivesse metodicamente cortado todos os fios que a mantinham unida, deixando apenas fragmentos isolados e sem sentido. Ao se aproximar do centro da devastação, Aracne finalmente encontrou o mestre dos fios cortados. Para sua surpresa, ele não era o monstro que havia imaginado, mas sim um homem idoso e profundamente triste, cujo próprio tear havia sido corrompido por uma tragédia pessoal. Ele havia perdido sua família numa guerra anterior, e a dor da perda havia gradualmente transformado sua habilidade de tecer conexões numa compulsão para cortá-las, numa tentativa desesperada de evitar que outros experimentassem a dor que ele havia sofrido. Sua lógica distorcida o havia convencido de que, se as pessoas não formassem conexões profundas, elas não poderiam ser feridas pela perda. Aracne compreendeu que a cura para esta situação não viria através da força, mas através da demonstração de que as conexões, mesmo quando resultam em perda, são fundamentais para dar significado à vida. Usando seu próprio tear, ela começou a tecer uma nova tapeçaria, que mostrava não apenas a dor da perda, mas também a beleza e o crescimento que emergem das conexões humanas genuínas. Ela mostrou como o amor, mesmo quando resulta em sofrimento, enriquece a experiência humana de formas que a isolamento nunca poderia proporcionar. Lentamente, o mestre dos fios cortados começou a lembrar-se da alegria que havia experimentado antes de sua tragédia, das conexões que haviam dado significado à sua vida mesmo sabendo que eram temporárias. Sua perspectiva começou a mudar, e seu tear gradualmente se transformou, recuperando sua capacidade original de criar conexões, em vez de destruí-las. Juntos, Aracne e o antigo mestre dos fios cortados trabalharam para retecer as conexões que haviam sido cortadas, restaurando lentamente a harmonia às terras devastadas pela guerra. Quando a mulher misteriosa finalmente terminou de contar suas histórias, Maria percebeu que a noite havia passado quase completamente. O luar ainda brilhava sobre a clareira, mas agora havia uma qualidade diferente na luz,
como se ela própria tivesse sido transformada pelas narrativas. Maria abriu os olhos percebendo que estava de volta à realidade física da clareira. Mas a mulher havia desaparecido, deixando para trás apenas uma sensação profunda de paz e uma memória vívida das histórias extraordinárias que havia contado. O ar ainda vibrava com ecos das palavras que haviam sido pronunciadas, como se as próprias árvores tivessem absorvido a magia das narrativas. Maria permaneceu ali por um longo momento, absorvendo a tranquilidade do lugar e processando tudo o que havia experimentado. As histórias não eram apenas entretenimento, haviam sido lições profundas sobre compaixão, coragem, criatividade e a interconexão de todas as coisas. Cada narrativa havia tocado uma parte diferente de sua alma, despertando compreensões que ela nem sabia que possuía. Ela sentia-se transformada, como se tivesse bebido de uma fonte de sabedoria antiga que agora fluía através de seu ser. Quando finalmente se levantou para iniciar sua jornada de volta para casa, Maria notou que a floresta parecia diferente. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora dançavam com uma graça amigável, e os sons noturnos formavam uma sinfonia suave que a acompanhou durante toda a caminhada de volta. Ela sentia-se conectada não apenas à natureza ao seu redor, mas a algo muito maior, um universo de possibilidades e maravilhas que existia paralelamente ao mundo cotidiano, sempre presente, mas raramente percebido. Ao chegar em casa, Maria sentiu-se renovada de uma forma que ia muito além do descanso físico. Era como se tivesse descoberto um segredo fundamental sobre a natureza da realidade. Um segredo que a acompanharia para o resto da vida. As histórias da mulher misteriosa haviam plantado sementes em sua consciência. Sementes que continuariam a crescer e florescer, influenciando sua perspectiva e suas ações de formas sutis mas profundas. Nos dias que se seguiram, Maria voltou várias vezes à clareira, esperando encontrar novamente a mulher misteriosa e ouvir mais de suas histórias extraordinárias. Mas a mulher nunca mais apareceu, como se tivesse sido um presente único, uma experiência singular destinada a transformar Maria de uma forma específica. No entanto, as histórias que ela contou permaneceram vívidas na memória de Maria. Uma lembrança constante da magia que existia além das aparências superficiais do mundo cotidiano. A experiência de Maria na clareira mudou fundamentalmente sua perspectiva sobre a vida. Ela começou a ver a magia em coisas simples, o modo como a luz do sol filtrava através das folhas, a forma como as pessoas se conectavam umas com as outras, a beleza inerente nos momentos de transição e mudança. As histórias que a mulher contou naquela noite sob a luz da lua tornaram-se uma parte integral de sua identidade, influenciando suas decisões e ações de formas que ela nem sempre reconhecia conscientemente. Maria também descobriu que tinha uma nova capacidade de ver as conexões ocultas entre as coisas, como se as histórias tivessem despertado uma forma de percepção que sempre estivera latente dentro dela. Ela podia sentir os fios invisíveis que ligavam as pessoas, eventos e possibilidades, e começou a usar essa percepção para ajudar outros a encontrarem seus próprios caminhos através dos desafios da vida. Tornou-se uma conselheira natural, alguém para quem as pessoas se voltavam quando precisavam de orientação ou simplesmente de alguém que pudesse ver além das aparências superficiais de suas situações. Com o passar do tempo, Maria começou a compartilhar as histórias que havia ouvido na clareira com outras pessoas, passando adiante a magia que havia experimentado. Ela descobriu que tinha um talento natural para a narração, uma habilidade de tecer palavras de uma forma que transportava seus ouvintes para os mundos que descrevia. Cada vez que contava uma das histórias, ela a adaptava ligeiramente para ressoar com as necessidades específicas de sua audiência, mas sempre mantinha a essência central, as lições sobre compaixão, coragem e interconexão que haviam transformado sua própria vida. As histórias se espalharam gradualmente através de sua comunidade,
passando de pessoa para pessoa como sementes de sabedoria que germinavam em corações receptivos. Cada pessoa que ouvia as narrativas as interpretava através de sua própria experiência, encontrando nelas significados e aplicações que eram únicos para sua situação particular. Desta forma, as histórias continuaram a evoluir e crescer, tornando-se uma força viva que influenciava positivamente a vida de muitas pessoas.